Neste vídeo vocês vão aprender passo a passo a como instalar um novo ponto de tomada usando canaleta. E o legal desse vídeo é que vocês vão aprender a como fazer uma adaptação quando vocês não têm uma tomada apropriada para canaleta. Então fica no vídeo até o final para não perder essa dica. Para instalar o novo ponto de tomada, vamos usar esta canaleta aqui da Tramontina. Ela tem uma dimensão de 20 por 10 e também é autocolante. Tem essa fita dupla face aqui que facilita a instalação. A tomada que vamos usar para o novo ponto será essa tomada aqui de sobrepor, puxando a partir desta tomada que está embutida na parede. E vocês vão aprender como fazer uma adaptação aqui nessa tomada embutida, porque essa tomada não é apropriada para a canaleta. Então, vou dar a dica a vocês de como vocês podem adaptá-la para essa instalação. Mas quando vocês forem instalar a tomada usando canaleta, deem preferência à tomada de sobrepor, porque são mais apropriadas para a canaleta. O primeiro passo é medir o tamanho da canaleta que vamos precisar para a instalação. Nesse caso aqui, para medir, eu vou posicionar a canaleta no local onde ela vai ficar. Observem que, em vez de deixar ela na base lateral da tomada de embutir, eu deixo ela passar mais um pouquinho, porque isso será necessário para a adaptação que vamos fazer. Depois, eu marco aqui com lápis o quanto de canaleta eu vou precisar, para depois fazer o corte nela. Como vocês podem observar, a canaleta aqui já estava no tamanho certo porque eu já tinha feito o corte antes. Mas eu vou mostrar a vocês como eu fiz o corte dela. Foi bem simples, basicamente eu marquei com um lápis o tamanho da canaleta que eu queria cortar. Usei uma cadeira de apoio e depois cortei a canaleta com uma serra. Vocês podem usar outro objeto para cortar, como um estilete, por exemplo. Depois de ter feito o corte na canaleta, o próximo passo é retirar a tomada da parede. Com o disjuntor ligado, vou usar um detector de tensão para identificar qual é o fio fase e o fio neutro. Observem que o detector de tensão acionou ao encostar no fio azul, indicando que usaram esse fio como fase. Não está correto segundo a norma, porque azul é a cor padrão do fio neutro, mas nessa instalação aqui usaram o azul como fase e o preto como neutro. A instalação dessa casa não tem aterramento, apenas o fio fase e o fio neutro. Agora que já identifiquei qual cabo é o fase, para prosseguir com a instalação de forma segura é preciso desligar o disjuntor. Agora que já desliguei o disjuntor, eu desparafuso os cabos dos bornes da tomada. No passo seguinte, vamos emendar os fios que serão puxados para o novo ponto de tomada usando a emenda de derivação. Para isso, vamos abrir os cabos principais pelo meio usando esse alicate decapador. Vocês podem fazer isso também usando um estilete. Depois de decapar os cabos principais pelo meio, vamos decapar as pontas dos cabos secundários que irão para o novo ponto de tomada. Vamos decapar cerca de 3 vezes a mais do tamanho que decapamos o cabo principal pelo meio. Como já havia dito, nessa casa usaram esse cabo preto como neutro. Porém, como a cor padrão do neutro segundo a norma é azul, eu vou usar o cabo azul corretamente como neutro. Assim, os cabos que vão chegar no novo ponto de tomada chegarão nas cores padrão da norma. Para fazer a emenda de derivação, colocamos a base decapada do cabo secundário na base decapada do cabo principal dessa forma. Depois, damos a primeira volta para trás, desse jeito, e em seguida continuamos dando a volta para frente. Fazendo desse jeito, você consegue fazer uma trava na emenda para que ela fique firme. Daí, continuamos dando as voltas bem juntas uma da outra para a emenda ficar bem uniforme, com um bom contato elétrico. Depois, damos um aperto final com o alicate, girando-o sobre a emenda no mesmo sentido que a enrolamos. Para finalizar a emenda, enrolamos ela toda com a fita isolante umas 3 vezes, deixando-a bem isolada. Depois, fazemos o mesmo procedimento no outro cabo. Feito isso, teremos tanto os cabos que ficarão na tomada principal, como os cabos que serão usados para o novo ponto de tomada. Agora, no próximo passo, eu vou ensinar a vocês a como fazer a adaptação nessa tomada de embutir, para que os cabos saiam dela para a canaleta sem ficar aparecendo. Para isso, colocamos a canaleta sobre a tomada e marcamos com lápis o local da tomada em que a canaleta ficará posicionada. Depois, cortamos o local onde marcamos usando uma serra. Observem que temos que ter o cuidado de não cortar nessa parte aqui que fica o suporte da tomada. Eu vou cortar um pouco abaixo dele.
Para fazer o corte, vocês podem usar uma serra, um estilete ou outro objeto que sirva para cortar. Depois de fazer o corte na lateral, usamos um alicate universal para dobrar aos poucos a região que cortamos dessa forma. Agora já temos o espaço para os fios saírem da tomada para a canaleta. Quando ela for para a parede, irá ficar dessa forma. No próximo passo, vamos colocar a tomada original novamente na parede. Para isso, primeiro conectamos os cabos nos bornes novamente. Depois, fechamos a tomada na parede com os cabos que vão para o novo ponto de tomada saindo pela abertura que fizemos na tomada principal. Em seguida, vamos colocar a canaleta na parede. Aí vai uma dica importante. Como a canaleta é autocolante, é bom tirar qualquer poeira que esteja na parede, talvez passando um pano um pouco úmido para que não atrapalhe na aderência dela na parede. Primeiro, retiramos a tampa da canaleta. Depois, tiramos um pequeno pedaço dessa fita azul que protege o adesivo e deixamos uma ponta dessa fita para terminar de tirar ela depois. Em seguida, posicionamos a canaleta no local onde ela vai ficar. Depois, vamos tirando a fita que protege o adesivo aos poucos e à medida que for tirando a fita, você vai passando o dedo na canaleta pressionando-a um pouco contra a parede para ficar bem aderente. Agora vamos colocar a tomada de sobrepor que ficará no novo ponto. Observem que essa tomada de sobrepor é mais apropriada para a canaleta porque ela é aparente e a canaleta tem espaço para ficar dentro dela. Primeiro, abrimos a tomada de sobrepor e tiramos a tomada do suporte. Observem que temos duas partes onde podemos cortar para a canaleta ficar encaixada. Eu posso cortar aqui em cima, onde tem essa abertura, ou então na lateral, onde tem essa outra abertura. Porém, eu tenho que saber se essa entrada da lateral, que é menor, é suficiente para a canaleta ficar encaixada. Fazendo um teste aqui com a canaleta, deu para observar que é o suficiente para ela ficar encaixada. Então, eu posso deixar a canaleta nessa posição aqui, entrando pela lateral. Em seguida, fazemos o corte nas laterais da abertura que vem na tomada, onde vamos encaixar a canaleta, do jeito que estou mostrando para vocês no vídeo. Depois, finalizamos dobrando com o alicate a parte que cortamos para arrancá-la do mesmo jeito que fizemos com a tomada. Com isso, teremos o espaço necessário para deixar a canaleta embutida na tomada. No próximo passo, vamos encaixar a nova tomada na parede. Nesse caso, eu vou parafusar ela, porém, se preferirem, vocês podem usar uma fita dupla face para facilitar o serviço. Como eu vou parafusar, primeiro eu vou marcar na parede o local em que o furo vai ficar, que será na direção desses dois buraquinhos que vem no fundo da tomada. Daí, encaixamos a tomada na posição que ela ficará e marcamos com um lápis. Agora é só furar no local que marcamos e depois colocamos a bucha para parafusar. É importante lembrar que se você precisar ligar o disjuntor para ligar a furadeira, lembre de isolar as pontas dos cabos que serão usados no novo ponto de tomada para evitar que um encoste no outro, causando um curto-circuito. Após fazer os furos e encaixar as buchas na parede, vamos ter que passar os cabos pela canaleta e pela tomada e tampar a canaleta antes de parafusar o suporte da tomada na parede. Primeiro passamos os cabos pela canaleta, depois tampamos ela. Em seguida, passamos os cabos pela abertura do suporte da tomada e depois parafusamos o suporte na parede. Por fim, fazemos a conexão elétrica do novo ponto de tomada. Eu usei o cabo azul como neutro, seguindo a orientação da NBR 5410. Então, nesse borne vai ficar o neutro e nesse o fase. O do meio não vamos usar porque a casa não tem aterramento.
Para finalizar, eu ajeito a tomada aqui na posição dela e em seguida parafuso a tampa da tomada. Depois de ligar o disjuntor, vocês poderão ver a tomada funcionando corretamente. E pronto, está concluída a instalação. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixem um like.